Obrigado, minha amiga. Boa noite, irmãos e irmãs. Com muita alegria que estou aqui hoje. Primeiramente, por estar entre vocês, hoje não como um colaborador aqui simples, né, nas atividades do centro, mas também tendo a oportunidade de trazer um conteúdo simples aqui para vocês, para a gente fazer a nossa reflexão da noite, tá bom? Então, que vocês se sintam à vontade, que o nosso coração esteja aberto, né, para as reflexões dessa noite. Assim como vocês, eu também sou mais um dos que tem buscado a reforma íntima, um dos que tem procurado se melhorar, né? Uns que tem também procurado este centro aqui que recebe a gente de braços abertos, né? Então, agradeço a Deus por estar aqui entre vocês essa noite, né? E que Jesus esteja com a gente, né? Nessa noite, para que a gente possa absorver o máximo que a gente pode, tá bom? E falando em Jesus, hoje a gente tem esse encontro com Ele, né? Que é o tema que a gente vai se propor a trazer as reflexões de hoje, né? O encontro com Jesus, né? Então, para que a gente consiga extrair o melhor que a gente pode, né? Dos ensinamentos de Jesus, de como a gente pode efetivamente nos encontrar com Jesus, quando a gente estuda o Evangelho, é interessante que a gente vê diversos encontros de Jesus com determinados personagens, né? A gente não pode cometer o equívoco de fazer a leitura, o estudo e dizer assim, bom, Jesus se encontrou com aquelas pessoas e ali ficou o conteúdo, né? Isso não passou adiante. Isso seria um equívoco porque se Jesus encarnou na Terra para se encontrar ali com 20, 25 pessoas, na qual a gente vê ali que ele fez alguns contatos mais pontuais, né? Seria de extremo desperdício, né? Então, a gente tem que extrair o melhor que a gente pode desses encontros que Jesus teve com esses personagens, com essas pessoas, né? Esses encontros de fato aconteceram. A gente não pode achar que Jesus falou para aquela pessoa. Por exemplo, conforme a gente vai fazendo a leitura e os estudos, a gente vê o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro de Jesus, né, com Nicodemos, o encontro de Jesus com Simão Pedro, com os fariseus. Enfim, a gente vai ver diversos personagens ali que Jesus quer nos trazer uma boa mensagem, uma mensagem que serviu para aquela pessoa, mas que também andaria os bons tempos até chegar em nossos corações. É essa atividade que a gente tem que fazer. A gente não tem que extrair o melhor que a gente pode desse conteúdo e não podemos cometer o equívoco de que aquela mensagem ficou há 2000 anos atrás. Essa é a principal atividade nossa, né? E é muito comum, então, a gente fazer a leitura do Evangelho, ver esses encontros, mas tem dois em especial, tem dois encontros de Jesus com duas personalidades que chamam muita atenção, né? Ele é fora do contexto bíblico, mas também que a gente pode extrair bom conteúdo para o nosso aprendizado, né? Que essa é a nossa principal atividade dessa noite, né? Quando a gente... a minha principal ideia aqui não é contar trechos de livros, né? Esses dois encontros que a gente vai fazer algumas pequenas leituras para extrair o melhor que a gente pode, são em especial dois livros, né? Então, Há 2000 anos e Paulo Estevão, né? Então a minha ideia aqui não é contar o livro, na verdade até convido a todos a fazer a leitura, né? O livro todo ali traz bons conteúdos, boas reflexões para nós. E um ponto interessante aqui, um ponto importante, é a gente dar a credibilidade, de uma forma mais simples a gente falar, dar os parabéns por Emmanuel, né? Para Emmanuel, na verdade, de como esses livros foram feitos, né? Porque, por exemplo, para que esse conteúdo chegasse pelas mãos psicografadas de Chico Xavier, Emmanuel passou a psicografia para ele, né? Mas antes disso, Emmanuel já tinha preparado esses livros.
Então, há 2000 anos, por exemplo, vivenciado por ele mesmo, né? Então, ele vai trazer esse próprio conteúdo e ele reencontra com aqueles personagens para conseguir contar o livro, para depois trazer para o Chico. Paulo Estevão, a mesma coisa. Para que Emmanuel trouxesse esse conteúdo até Chico, ele teve que se encontrar com Paulo e com todos os outros personagens envolvidos ali, né? Então, Emmanuel não usou da mão de Chico Xavier, né, da mediunidade de Chico Xavier, para inventar uma novela, né? Então, todos esses fatos desses livros, de fato, aconteceram. Então, é isso que é interessante. A gente dá a credibilidade a todo o conteúdo que esses livros, Emmanuel, né, Chico, Emmanuel, essa dupla que a gente bem conhece, que trouxe, se não, né, bons conteúdos da doutrina espírita para nós aqui no Brasil. Então, o primeiro livro que a gente vai se propor a fazer a reflexão aqui, a pegar trechos ali, primeiro é Paulo Estevão, né? Um livro muito bom, um livro extenso, conta realmente os tempos vividos ali do Evangelho, né? O Evangelho redivivo naqueles tempos. É interessante quando a gente fala Paulo Estevão, né? Se não um dos principais personagens ali para a gente prender a nossa atenção é Saulo, né? Paulo Estevão, mas na verdade no começo do livro a gente tem ele como Saulo primeiro, né? O seu nome como Saulo. Depois a gente até conta previamente como é que aconteceu a sua mudança de nome ali, né? Mas o primeiro então encontro de Jesus que a gente vai pensar aqui nessa noite, então é o encontro de Saulo com Jesus, né? Então, Saulo, é legal a gente dizer algumas características de Saulo. Então, ele era conhecido ali como... Ele nasceu na Turquia, né? Então, na verdade, ele nasceu em Tarso, né? Que fica na Turquia, por isso Saulo de Tarso, né? Ele cresceu em Jerusalém, então um cidadão romano, conhecido como o doutor da lei, né? Ele pregava e aplicava muito bem as leis de Moisés, né? Era um homem justo, era um homem bom, né? Segundo os seus princípios, isso é importante dizer. E ele era foi muito conhecido como um dos primeiros ali perseguidores dos discípulos, né, de Jesus. Então, a gente tem o primeiro personagem ali que Paulo, de fato, perseguiu até decretar a sua morte, né, que é propriamente o Estevão, né? Então, Saulo, até de fato o seu encontro com Jesus, ele tinha trilhado um caminho de perseguição, né, contra Jesus, contra o Evangelho de Jesus. Então, com essas características aqui da gente vê que Saulo era um perseguidor, se não a principal característica dele ali quando a gente extrai o conhecimento, né? Um dia antes, então, de partir para Damasco, ele tem uma conversa com Zacarias, onde ele, de fato, queria perseguir o máximo possível de todos aqueles que estavam pregando efetivamente a transformação daquele povo, né? E entrou, então, em sua lista para ser perseguido, para prender e até, se possível, matar Ananias, né? Então, em uma conversa com seu amigo muito íntimo, Zacarias até pondera ele, né? Fala, olha, cuidado com o que você está fazendo, porque justamente as leis que você prega, que é as de Moisés, não está incluso você perseguir e matar as pessoas, né? E aí, nessa hora, ele faz aquela pequena reflexão, dizendo, olha, conscientemente, né? Não dizendo, ele fala, olha, mas eu devo ir atrás desses feiticeiros, né? Então ele considerava o Evangelho de Jesus como se isso enfeitiçasse as pessoas, né? Porque as pessoas começavam a seguir Jesus com uma simplicidade, os ricos se desfaziam dos seus bens, né? Os pobres aceitavam a sua condição, mas uma condição onde pudesse... não aceitar a pobreza, mas aceitar a sua simplicidade, entender os seus desafios, e ele não gostava disso, né? Ele achava que isso não era interessante. Sem contar que a boa nova, o Evangelho, abrigava os pobres, os doentes. Isso, para eles, era algo muito ruim, né? Então, para Saulo, os pobres, os doentes, os leprosos tinham que ser exilados e, se possível, até mortos, né? Então, enfim, quando ele vai, então, de fato, para Damasco,
É interessante porque na viagem, ele pega ali os seus 2 capangas e vai então para a viagem. Ele começa, durante aquele caminho, ele começa a refletir sobre um pouco, sobre o que Abigail tinha falado para ele diversas vezes, né, de sua agressividade em relação a essa perseguição que ele fazia. Então, a gente vê também que os seus pensamentos começam a se complicar no que dizia respeito a Ananias, né, o seu próximo perseguido. E durante o caminho de Damasco, que é interessante, que é muito conhecido no Evangelho como o caminho da libertação, ele começa a entrar em um fluxo de pensamento muito intenso, começa a lembrar de sua infância, começa a entender que Jesus estava o tempo todo em sua volta, né, porque os seus trabalhadores o diziam, né, o confrontavam para uma boa nova. Mas aí que de repente a gente vai ver que Saulo, diante de uma luz extremamente intensa, ele cai do seu cavalo e envolvido por uma luz muito grande, aonde ele não vê mais nada em sua volta, e com a ansiedade de tentar entender o que estava acontecendo, ele sente a presença então de um homem se aproximando com passos brandos, uma iluminação muito grande, um olhar muito calmo, um olhar carinhoso, e ele não consegue de primeira mão identificar. Mas ele sabia que no fundo, aquele homem, aquela presença daquele homem tinha algo extremamente diferente que ele não havia visto em nenhum dos príncipes e reis que tinha contato. E quando de repente Jesus, de uma forma muito inteligente, faz uma pergunta extremamente inteligente, né? Jesus derruba ele ali, onde intuitivamente ele se põe de joelho. E Jesus pergunta, né? Aí a partir de agora a gente vai ler uns trechinhos para a gente conseguir se adentrar melhor na história, né? E Jesus fala para ele então, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Uma pergunta que profundamente entra em seu coração. Ele identifica de fato aquela figura, entende que de fato era Jesus. E quando ele se vê então instintivamente de joelho, cai por toda a terra todo aquele pensamento que ele tinha da perseguição, né, sobre a boa nova, perseguir os discípulos de Jesus. Porque ali naquele momento ele se viu como mais um discípulo de Jesus. E é interessante porque ele começa a chorar compulsivamente por identificar aquela autoridade espiritual diante da frente dele. Porque Jesus, ao mesmo tempo, em se aproximar dele, coloca a sua mão, assim como conta o livro, coloca a mão em seu ombro e fala para ele, após fazer a leitura dos seus pensamentos, Jesus fala, Saulo, não se jogue contra os aguilhões, né? Então não se jogue contra as pontas de ferro, porque tudo que você fez no passado, a partir de agora já não conta mais. Porque Jesus sabia, Jesus tinha no fundo, Jesus sabia o grande potencial que Saulo tinha em sua conversão, para trabalhar de fato na boa nova. Isso que é interessante. Então, quando Jesus se aproxima de Saulo e amorosamente o recebe como um novo discípulo, o convidando para uma nova etapa de sua vida, Saulo já logo se identifica ali como o seu novo propagador do Evangelho. E aí ele pergunta, mestre, né, o que queres que eu faça? Essa é uma outra pergunta extremamente inteligente que Saulo faz. Ele não questionou nada, ele simplesmente pergunta a Jesus, o que queres que eu faça, mestre? Só isso. E Jesus fala, então continua sua viagem até a cidade e lá lhe será dito o que será feito, né? Então, enfim, Saulo vai até Damasco, é recebido por Ananias, na qual ele estava indo perseguir, prender, né? E ali ele é recebido então por Ananias. Ananias
conversa com ele, né? Entende a sua conversão, entende o seu encontro, não questiona o seu encontro. E é interessante ali que quando Saulo vai entendendo o tamanho do mundo que lhe teria, estava diante dos seus olhos, propriamente no dia seguinte, ele já se propõe até a pregar, né, o novo evangelho ali, falar de Jesus na sinagoga, que era aos sábados, né? E ali logo ele já tem a sua primeira repreensão, né? Sim, como um doutor da lei que sempre falou das 10 leis de Moisés, perseguia os cristãos, agora está falando do Cristo, né? E aí então ele, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, ele volta a Ananias e fala, olha, o que eu faço, né? E segundo as recomendações, Saulo então vai até o deserto, ali fazer suas reflexões, ver de qual maneira ele poderia então voltar para Jerusalém para pedir desculpas a todos aqueles que ele tinham perseguido, reparar o mal que ele tinha feito, né? Então, esse é o primeiro encontro que a gente tem aqui, né? Assim, simples, de uma forma, porque a atividade nossa aqui é contar de uma forma simples, porque no final, além desses 2 encontros, a gente vai ter um terceiro que esse sim, de fato, é especial. Agora a gente pode ir mais fácil para o segundo livro, então, há 2000 anos. Então, também contado por Emmanuel, né, psicografado pelas mãos de Chico Xavier. Nesse caso aqui, igual eu comentei para vocês anteriormente, vivido, experienciado justamente pelo próprio Emmanuel. Então, ele tinha a propriedade de todos os acontecimentos ali. E ele conta, então, o seu encontro com Jesus, né? Então, acho que acredito que a maioria aqui sabe, então, o senador Públio Lentulus é propriamente Emmanuel, né? Ele conta a sua existência há 2000 anos atrás, né? Ali ele conta a sua existência de quando ele foi senador. E a gente não vai ver algo diferente, preliminarmente, de igual acontecia com Saulo, porque o senador também tinha o seu contato com os superiores daquele tempo, ele era senador. A gente pode fazer o exercício aqui de simular também, igual os senadores que temos, né, são grandes autoridades aqui no Brasil. Então, o senador Públio era a mesma coisa, era uma grande autoridade ali no que diz respeito ao Império Romano, né? Bom, mas o senador Públio, ele tinha um certo problema. A sua filha não completara ainda o seu primeiro aninho, né? E a sua filha, ela tinha lepra, né? Ela era uma menina que tinha hanseníase e tinha o seu corpo tomado por essa doença. Mas naquele tempo, as pessoas que eram acometidas por essas certas doenças, né, de deformidade do corpo, eram conhecidas como as pessoas que eram pecadoras, né? Então, excluídas por Deus. Então, ele tinha esse problema de ego, por ter um problema desse familiar, onde pouco poderia expor a sua situação, né? Ele, autoridade, se não uma das máximas autoridades que tinha no Império Romano, tinha um problema na sua casa e que não conseguia resolver, principalmente com a medicina do mundo. Com todo o recurso que tinha de dinheiro e de influência, conhecia os melhores médicos daquela época, mesmo assim não conseguia resolver o problema da sua filha. Até então que lhe é sugerido, então, para ir a Jerusalém, atrás dos medicamentos, né, o ambiente mais propício. Isso é interessante porque ele então pega a sua família, vai até lá, onde aconteceria de fato algumas festas, e Jesus estaria lá. Então Ana, sua esposa, a sua empregada, que já era uma convertida de Jesus, e que sempre tentava trazer o máximo que podia para Lívia, né, a sua esposa. Então a sua esposa sempre falava para ele, olha, vamos atrás desse carpinteiro simples, que tem curado as pessoas por aí. E ele, na sua posição de senador, não achava que isso era justo e legal, né? De sua posição, onde ele se dispunha de todos os recursos para resolver todos os problemas da sua vida.
quem diria um carpinteiro pobre iria curar a sua filha? Então ele tinha esse problema de ego. Mas por muita insistência de sua esposa, ele, um certo dia, cede a ela então a esse encontro com Jesus. Mas ele logo deixa claro para ela que seria um encontro informal, onde as pessoas não soubessem, principalmente os seus superiores, os seus amigos coligados, né, ao Império Romano, poderiam saber desse encontro. Então ele sugere um encontro simples, numa hora de entretenimento. Então o senador parte então para um lago de Genezaré. E é interessante que ali ele procurou a sua própria armadilha, vamos dizer, né? Porque o lago de Genezaré era o lugar onde Jesus mais pregava o seu evangelho. Então ali em volta daquele lago tinha uma atmosfera extremamente contagiada pela boa palavra de Jesus. É como se a gente adentrasse assim numa atmosfera muito boa, onde ali Jesus estava sempre passando, auxiliando as pessoas, curando. Então ali o senador procurou a sua própria armadilha. Isso é interessante, né? Porque quando ele vai até lá, ele, chegando próximo ao lago, tinha alguns pescadores. Esses pescadores ali, vendo que ele era uma figura diferente, né, contradita com os costumes daquele povo, ele procura um lugar mais reservado, se apoia então em uma pedra, se encosta em um cantinho e começa a entrar também ali, assim como Saulo, em seus turbilhões de pensamentos, né? Seria ele, como um simples carpinteiro pobre atenderia ele, falaria com ele, e ele logo pensa, olha, Jesus não seria capaz de falar comigo, porque aquela região de costume falava o hebraico. Então, em seus pensamentos ele foi colocando os empecilhos daquele encontro, né? Mas aí, assim como Saulo, foi envolvido também por uma atmosfera muito boa, onde até ele conta, se sente que seu espírito entra num sono profundo e se liberta temporariamente de algo que se sentia preso. E assim também como Saulo, ele se vê diante de uma figura luminosa, um olhar carinhoso, trazendo aqueles cabelos cacheados até os ombros, também com uma certa luminosidade, um olhar muito amigo. E aí aqui novamente a gente vai precisar pensar algumas palavras de Jesus para que a gente consiga extrair, se não uma das principais reflexões dessa noite. E aí começa assim a conversa, né? Senador, por que me procuras? Então olha que pergunta inteligente, né, de Jesus. Porque é interessante Jesus perguntar para ele, o que você quer comigo? Né? Isso é interessante. E aí Jesus aqui continua. Fora melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. E aí Jesus aqui fala, já começa a puxar a atenção dele, né? Dizendo, mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Então o que Jesus quis dizer com isso? Eu estou aqui e você não vai se converter de um dia para o outro, porque você não tem essa bagagem no seu coração para ser capaz de ser convertido nessa noite. Mas mesmo assim, a gente vai ver no decorrer dessa conversa que Jesus deposita uma ficha de esperança nele, diante desse encontro com ele. E aí Jesus continua, né? Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido. Porque ele tinha aquela aflição por causa da filha dele, né? Então assim, ele não quis falar, mas ele falou, olha, eu não vim aqui porque eu quero não, eu vim aqui porque minha esposa mandou. Afinal de contas, as esposas mandam, né? Então, ela falou, olha, vai que... E aí continua aqui, né? Olha que interessante. E olha, as palavras que Jesus usa é muito interessante, né? Ele fala, não, meu amigo, não está sonhando. Porque conforme Jesus vai falando com ele, o senador fica pensando um monte de coisa. Fala, mas quem que é esse cara que está falando comigo? Quem que é? O que está acontecendo aqui? Será que eu estou sonhando? E Jesus fala, não, meu amigo, não está sonhando.
exclamou meigo e energético, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Olha a fichinha aqui que Jesus está depositando nele, né? Então assim, você não vai me seguir de hoje para amanhã. Essa conversa nossa aqui vai acontecer mais lá para frente. Então, olha que isso aqui interessante, né? E agora Jesus fala do livre-arbítrio. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas as obrigações de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para ele e para nós? Por mais que tenhamos as nossas obrigações, os nossos trabalhos, as nossas profissões, a gente jamais deve separar o evangelho das coisas que a gente faz. E era justamente isso que ele fazia, né? Então, como senador, ele não se via na posição de ser uma pessoa que pudesse ajudar o próximo. Então, Jesus está chamando a nossa atenção, a do senador e a nossa, justamente por isso. Olha, as criaturas devem, né, conseguiriam facilmente levar o carinho, a caridade, a boa palavra, mesmo assim sendo advogado, um bombeiro, um professor, um carpinteiro, seja lá o que for. Então aqui, a primeira lição que a gente consegue extrair, né? E Jesus continua. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso. Olha Jesus novamente falando, olha, aproveita essa oportunidade. Se conseguires utilizar tua liberdade, olha, livre-arbítrio, para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade, de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então aquele minuto era extremamente importante para ele, porque valeria pelos próximos milênios, igual a gente viu anteriormente, e para a vida toda. Quem aqui de nós não trocaria um minuto com Jesus e Jesus falasse algumas palavrinhas para nós e que isso fosse determinante para as nossas próximas 50 reencarnações? Que isso fosse determinante, por exemplo, né? Então aqui Jesus fica o tempo todo falando para ele, né? E aqui eu até grifei aqui bem destacado, que é um ponto interessante. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Olha aqui novamente o livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Se quiseres desprezar indefinitivamente este minuto ditoso, pastor das almas humanas desde a formação deste planeta. Então, quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, a gente vai ver que Jesus é o nosso engenheiro planetário. Jesus desenhou tudo que a gente conhece hoje por esses rios, tudo que a gente conhece hoje, geograficamente falando, Jesus que desenhou. Jesus é o nosso engenheiro planetário. Então é muito mais do que a gente pensa às vezes, né? E aí continua. Há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e sua justiça. Né? Olha que, né, Jesus falando, olha, eu estou o tempo todo aqui tentando pegar vocês, né? E aí aqui uma observação, né, propriamente do Emmanuel, como senador, aqui como Emmanuel na verdade, né? Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade, né, ele se pergunta aqui, que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? E ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo, de um pobre, né? Num minuto lembrou da cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Então ele já tinha sua crença estabelecida no reinado dos homens. Vendo aquela figura de um homem simples, pobre, ali falando aquelas coisas como se fosse uma autoridade, e que de fato é a nossa principal autoridade, né? Então aqui o senador fala, olha, não posso acreditar nesse senhor aqui, porque
eu tenho todo um império ao meu dispor, eu tenho dinheiro, tenho recursos, tenho os meus influenciadores, eu posso mandar, posso desmandar. Então ali ele começou a entrar nesse conflito, né? Ele fala, de fato, o que é o reino dos céus, né? O que de fato aquele homem queria passar a mensagem para ele. E aí Jesus, fazendo novamente aquele scanner dos pensamentos do senador, aí Jesus fala aqui novamente para ele, ó, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai que está nos céus. Então ele novamente, chamando a atenção do senador, fala, olha, isso tudo que você acreditou hoje, que fosse o último e o único reinado, tudo isso daí acaba em um dia, né? Jesus continua. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços dos outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei de amor instituída pelo meu Pai, desde o princípio da criação. Senão, quando a gente faz os estudos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a principal lei, a lei que rege todas as outras leis, a lei de amor, né? E é interessante que depois disso, Jesus dá o seu último recado ali para ele, né, para que ele pudesse ainda fazer suas reflexões. Agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que considera a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante do nosso Pai Todo-Poderoso. Porque olha para você ver como é que é interessante, né? Por que Jesus falou isso para ele, né? Olha, eu sei que você está aqui por causa da sua filha, mas não é por você que a cura da sua filha será restabelecida. É por tua esposa, por tua mulher. Porque a tua mulher está em casa nesse momento fazendo a prece para que sua filha seja curada. E é exatamente isso que aconteceu. Porque ao voltar então para a casa dele, ele novamente despreza o minuto que ele teve com Jesus. Como assim esse senhor, esse homem pobre, poderia me falar tudo isso e não seria capaz então de minha filha chegar então a sua cura, ao seu restabelecimento? Mas chegando em casa, a sua esposa, a Lívia, muito contente, o encontra dizendo, olha, assim que você saiu para então se encontrar com Jesus, eu e a Ana, a nossa empregada, oramos fervorosamente para que Jesus te atendesse e assim pudesse então atender a nossa filha. E ela conta então que naquele momento a cama começou então a ficar iluminada, uma mão muito meiga e carinhosa encosta, ali se aproxima da filha e provoca a sua cura, né? E ele naquele mesmo tempo, com um homem muito endurecido, nega todas as afirmações. Ali naquele momento ele tinha já escolhido o caminho que queria percorrer pelos próximos milênios, assim como Jesus tinha falado. Naquela noite, ao dormir, ele teve mais uma vez um encontro com os juízes do seu destino, assim como tinha acontecido anteriormente, logo no começo do livro, onde aqueles juízes tinham auxiliado ele naquela reencarnação. Onde aqueles juízes falam, olha, você vai ter uma grande oportunidade nessa existência, vai ser uma autoridade e através disso você vai conseguir fazer muitas coisas boas, por exemplo. Mas diante dessa negação, diante desse impasse que ele tinha com o reino dos homens e o reino de Deus, ao dormir ele tem novamente então um encontro com esses juízes. E olha que interessante que esses juízes então falam para o senador. Públio Lentulus, por que desprezastes
o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa de tua redenção na eternidade. Então, olha aqui, repetiram novamente a mesma mensagem de Jesus, né? Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave, o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existisse amor bastante para lavar a iniquidade. Prepara-te, pois, trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade, para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerás muito, porque nesta estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Aqui, né, diante desse presta atenção ali daquele erro preliminarmente cometido, e os juízes aqui continuam para finalizar, né? Mas agiste com liberdade, livre-arbítrio novamente, né? Liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias da sua vida. Então ele tinha tantas facilidades que preferiu as facilidades. Conduzindo a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a vida amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. E aqui ele acorda então no dia seguinte, novamente, né, com aquela sensação desse encontro espiritual que ele teve antes com Jesus, e esse encontro espiritual com os juízes que tinham auxiliado ele, e aí tem aquele banho de realidade. Mas novamente a gente vai ver que o senador ainda acredita nas suas facilidades, no seu mundo. Aqui é interessante a gente tirar esses ensinamentos, porque estamos o tempo todo tendo oportunidades, né? As atribuições da nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, nos liga diretamente com o propósito que a gente tem que fazer e alinhar tudo isso aos propósitos mais elevados, né? Bom, mas e o terceiro encontro, né? Como é que vai acontecer esse terceiro encontro? Esse terceiro encontro eu não vou conseguir contar essa noite. Porque esse terceiro encontro diz respeito ao nosso encontro com Jesus. Jesus atende o senador, atende o seu principal perseguidor, atendeu aos leprosos, atendeu a mulher hemorradiça, aos fariseus, atendeu Maria de Madalena, atendeu a todos. E com a gente não seria diferente. Basta que a gente permita e a gente queira de fato esse encontro com Jesus, aonde a gente leve de fato o nosso coração, as nossas dúvidas, o que a gente faz, qual o próximo passo. É disso que Jesus espera da gente, do nosso encontro com Ele. E aí sim a gente vai conseguir contar o nosso encontro com Jesus, né? É esse o principal ensinamento que a gente tem que tirar dessa noite, com esses dois exemplos. A gente tem dois caminhos, né? Aproveitar o minuto, aquela oportunidade que a gente tem em seguir Jesus, em estar de acordo com o seu evangelho ou não. Olhar para o nosso reino dos homens, o reino das facilidades, olhar o reino das nossas riquezas e ver que tudo isso satisfaz a gente. Sim, mas somente nessa vida. O convite de Jesus para nós é um encontro para a eternidade, onde a gente consiga segui-lo com bons propósitos e novos princípios. Essa é a principal mensagem dessa noite. Que a gente, na próxima oportunidade, no próximo encontro com Jesus, a gente seja um pouquinho de Saulo e faça a seguinte pergunta para ele, né? Senhor, o que queres que eu faça? Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Imagina, obrigado a vocês. Eu acho que a lição do lado dessa